hoje temos connosco dois grandes nomes do futebol que passaram pela nossa Associação de Futebol de Viana do Castelo e que são referência nos mais jovens e nos atuais jogadores nacionais e também distritais. São o Adriano Silva e o Tiago Mendes, que hoje tiveram a gentileza de aceitar o nosso convite e de contar um bocadinho as suas histórias e o seu percurso pelo futebol, sempre com o intuito de inspirar aqueles que querem seguir a carreira, aquelas que querem seguir a carreira e também de focar a importância da persistência e da garra que os nossos jogadores autominhotos têm. E eu iria iniciar, vocês são duas figuras bastante conhecidas do futebol, portanto quase que é desnecessária a introdução, mas que me falassem um bocadinho como é que surgiu a paixão do futebol nas vossas vidas. E deixo a bola... Força, Adri. Não, respeitinho pelos mais velhos, vá, isso já não existe muito. Isso é verdade, isso já não existe. Tem que se relembrar sempre, é uma das coisas que tem que se relembrar muitas vezes. É bem, vamos lá então. Eu comecei no Vianense com cerca de 10 anos. Lembro-me que havia treino aos sábados só. Encontrávamos não sei quantos miúdos no campo que naquela altura era pelado para treinar. O meu percurso começou aí enquanto a clube, sendo que o futebol na minha vida entrou muito cedo, porque eu cresci no bairro nos Capitães de Abril, aqui em Viana, e tínhamos um ringue de futebol e era o dia inteiro a jogar futebol. A partir daí do Vianense, eu nos iniciados saí do futebol, depois voltei mais tarde para o Ancora Praia e daí sim que fui para o Braga e aí a história já depois será muito longa. Porque andei por muitos países, andei por grandes clubes, consegui representar a seleção nacional e felizmente o percurso enquanto jogador foi magnífico. Adriano. O meu também foi sempre, desde muito cedo, com 6 anos. Já tinha o meu irmão a praticar, o meu pai também, sempre no futebol, era treinador num nível não muito alto, mas já era, então acompanhávamos ele muitas vezes, até porque não tínhamos onde ficar quando os dois tinham que trabalhar ou tinham os seus compromissos, então tínhamos que acompanhar. E então começou a partir daí, em Bordeaux. Fiz até aos 10 anos, 11 anos, e depois vim para Portugal. Vim para Portugal porque o meu pai teve uma oportunidade de regressar ao seu país natal. E aí comecei num clube que era Passou, em Arcos de Valdevez, durante 5, 6 meses, e aí cheguei à seleção de Viana do Castelo. E 2 meses depois fui para a Academia de Sporting, com 12 anos. Portanto, foi na seleção distrital que viram aí o talento. Talento, não sei, mas com 11 anos ou 12 anos é um bocado difícil, são poucos os que conseguem-se ver um talento, mas ela tinha muita energia para dar e viram, mas sim, começou aí e foi aí que apareceu essa oportunidade de juntar-me ao Sporting. Vocês são dois jogadores que já passaram por diversos países. Das vossas experiências em países, portanto, extra Portugal, não é? Qual é o país que vos marcou, sendo que o Adriano neste momento está no Mónaco, qual é o país que mais vos marcou ou que acham que a garra pelo futebol é diferente da vivida cá em Portugal? Bem, vou começar. Não vou deixar que o Adriano me chame mais velho outra vez. Já está decidido. Está decidido. Bem, sinceramente, adorei jogar em Inglaterra. O Adriano também joga e jogou. E é um campeonato muito especial. É fantástico o ambiente nas bancadas. Por outro lado, não havia tanta pressão, pelo menos no Chelsea, naquele momento.
não senti nunca pressão de ter que ganhar, do resultado. Era giro não ir para estágio quando jogávamos em casa, não sei se ainda se mantém, mas naquele tempo não se ia para estágio. Tudo isso foi uma mudança muito grande saindo de Portugal. Depois, não podia deixar de falar de Espanha, porque foi o país onde eu passei mais anos enquanto jogador e adorei jogar na Liga Espanhola. Mas uma liga mais parecida com a nossa, mas sem dúvida onde há muita qualidade e onde se joga com os melhores jogadores do mundo. Tens razão a falar de Inglaterra, tocaste de 2 pontos que me chocavam muito a mim, tu estando no Benfica e eu estando no Sporting, aquela pressão, aquela obrigação de ganhar, de não perder, nem sequer empatar, e lá foi chocante. Tu no Leicester era diferente, porque é um clube muito mais baixo que o Chelsea, mas chocou-me na mesma, porque estamos habituados tantos anos com esta mentalidade, esta pressão, e de repente mudar assim é realmente um momento diferente. Também é difícil haver um equilíbrio entre não haver pressão e também não importa o resultado, e ficava no limite. Para mim era demasiado relaxado o ambiente ali no balneário, mas sim, depois entra-se em campo e é um ambiente fantástico, o respeito dos adeptos que perante os jogadores é completamente diferente, fora do estádio, dentro do estádio, isso me marcou pela positiva. Mas há um país que me marcou, que é Israel, futebolisticamente também, porque é um público muito apaixonado pelo desporto, mas também porque foi uma mudança na minha carreira drástica, e que me fez abrir os olhos de maneira positiva. Vocês falaram aí de Inglaterra pela moldura humana, sem dúvida que é aqueles estádios que devem impressionar, entrar em campo e ver aqueles milhares de pessoas a aplaudir. Vocês também saíram de clubes pequenos e foram para 2 grandes nacionais. Com a vossa idade chegar a um balneário dos grandes, digamos assim, qual é a sensação, qual é o misto de sensações que se sente, sendo que vocês passaram pela mesma experiência, mas por clubes diferentes? A primeira vez que se entra no balneário de uma equipa grande, no meu caso do Benfica, não foi fácil. Já algumas vezes falei sobre isso. Eu vinha do Braga, já era uma equipa da Primeira Liga, mas era diferente o ambiente do balneário de equipa grande. Naquele momento tinha jogadores já que tinham feito carreira, de Lovic, Zalvic, João Manuel Pinto, Argel. Lembro-me de jogadores já com carreira feita e onde os egos e onde não há tanta união como havia num clube como o Braga. Recordo-me das primeiras semanas de eu pensar quem me dera voltar ao Braga, mas também tive a sorte de ter jogadores que conhecia já das seleções, a seleção de sub-21, já tinha o Miguel, o Simão, o Caneira, o Moreira. Havia alguns jogadores que me deram aquele suporte no início que foi importante. A partir do momento em que fazemos notar que a nossa presença é uma mais-valia para o grupo, a partir daí tudo muda e estamos completamente integrados. Integração, realização, Adriano. Sporting. Sim, na minha situação tive tempo de pensar ou imaginar o que é que poderia estar à espera naquela equipa principal, porque lidávamos todos os dias com eles, porque na academia os que eram residentes tinham a oportunidade de ver os treinos, de aproximar deles um bocadinho. Hoje em dia não é tão fácil.
há uma barreira que foi criada, que para mim não é muito positiva, mas pronto, isso já não é importante, mas hoje em dia não é tão fácil. Na altura era muito importante esse diálogo para os jovens pensarem e alimentarem esse sonho, até trocarem ideias, ouvir os conselhos que eles tinham para dar. E até ao momento que, com 17 anos, tive a oportunidade de fazer a pré-época, ainda júnior, provavelmente, e agarrei essa oportunidade. Fiquei logo aí, desde, com 17 anos, a lidar como o Tiago disse, com jogadores já havia quase 15 anos a mais do que eu, 10, 15 anos. É um salto muito, muito grande. Na minha opinião, não são todos que conseguem ultrapassar esse momento com a facilidade que, por exemplo, o Rui Patrício ou o João Moutinho, que eu lembro na altura, conseguiram com 18 anos. Eu não consegui porque não tive o tempo de jogo que um jogador precisa para ganhar a confiança e evoluir, porque só treinar não chega, é completamente diferente adquirir os minutos, nem que seja num clube inferior, tal como eu segui depois. E por isso é que eu dizia, é muito difícil esse passo quando se sai da formação para o plantel sénior. Outro passo que vocês dois deram foi a seleção nacional. Nós todos vibramos, acho que todos vibramos com a seleção nacional e é sempre para todos nós adeptos, falo eu sempre no papel da adepta, ver a seleção nacional entrar em campo, as nossas cores, a nossa bandeira. Enquanto jogador, expliquem-me um bocadinho o que é ser convocado e de repente o vosso nome aparecer na convocatória. Principalmente as primeiras vezes é inacreditável, é atingir o máximo. Sim. Se nós pensarmos que chegar à seleção só chegam os melhores do país, é incrível estar naquele lote. No nosso caso, nós somos médios, normalmente são convocados 6 médios, e fazer parte dos 6 melhores médios do país, quando temos tantos e tantos bons jogadores, é inacreditável. Para mim foi especialmente giro, porque tive com o Figo, com o Rui Costa, com o Fernando Couto, jogadores que eu fiz coleção nos cromos, poder ainda apanhá-los na seleção, para mim foi um momento fantástico. Lembro-me perfeitamente que o meu primeiro jogo pela seleção A foi no estádio 1º de Maio em Braga. Para mim também foi simbólico por eu ter saído de lá. São momentos marcantes, representar a nossa seleção no início e depois em grandes competições como europeus e mundiais. É incrível, porque sentimos realmente que o país está todo a olhar para nós. São os mesmo melhores. especial. É só imaginar, à frente da televisão já vibramos como vibramos, então dentro de campo sentir este apoio todo e reviver aquilo que passamos quando éramos mais jovens e olhávamos e eu olhava para o Tiago, o Tiago também, e o facto de ter chegado ainda a partilhar o balneário com ele também. São momentos que depois vivemos dentro da nossa cabeça, não no momento quando estamos no balneário, no campo, porque aí temos que estar, não podemos pensar muito, temos que lutar pelo nosso lugar, mas quando chegamos a casa e temos tempo para pensar, dá arrepios e dá realmente uma satisfação enorme de ter conseguido este feito, e por vezes até nos esquecemos, porque estamos tão focados no nosso objetivo, nas nossas vontades de realizar coisas grandes, esquecemos da importância das coisas boas que conseguimos fazer, e é por isso que é importante ter gente ao lado para nos relembrar. Eu lembro-me no último Mundial que fizemos,
Eu lembro de estar destroçado depois dos oitavos contra o Uruguai e estar um bocado triste com o meu jogo. Um bocado, não muito. Depois de ter perdido é sempre muito, muito triste. E eu lembro do meu irmão dizer-me: tu tens noção de onde é que jogaste? Tu jogaste no Mundial, não jogaste no bairro contra qualquer jogador. Isto é o mais alto nível que tu podes encontrar. Por isso, tu tens que estar orgulhoso das coisas que já fizeste antes de chegar. E às vezes é muito importante relembrar-te disso. Tal como a estreia que tive em Old Trafford contra a Argentina, e ainda para mais com uma vitória, é sempre muito marcante. Vocês têm algum momento que recordem em particular de algum jogo, da seleção? Pode não ser durante o jogo, algum momento que vos marque, que vocês pensem ainda hoje e que vos transmita coisas boas? A primeira é sempre especial. Uhum. Depois o primeiro golo também é marcante. O meu foi na Sérvia, no apuramento para o Euro de 2008, creio. Uhum. E depois marcar no Mundial também foi uma coisa que me marcou muito na seleção. Ter conseguido marcar foi marcante. E esse jogo foi marcante também porque foi no Mundial 2010. Vou contar aqui uma história que acho que nunca contei. Nesse jogo eles davam um prémio para melhor jogador em campo e na nossa seleção aquilo era por votos do público, por isso vocês imaginam quem é que ganhava sempre o melhor em campo por Portugal. Cristiano tem mais seguidores Exatamente. que muitos países. Então o Cristiano, independentemente de como jogasse, era sempre melhor em campo. E ele teve um gesto incrível. Ele no final do jogo assinou o prémio e veio-me entregar o prémio de melhor em campo. Foi uma história realmente bonita, uma atitude de um capitão fantástica e é se calhar é dos prémios que guardo com mais carinho de tudo que conquistei. Muito bem. Adriano. Imagina, afinal, independentemente do jogador, o que nós levamos é, pelo menos eu sinto isso, o reconhecimento do colega de lado é super importante e é muito gratificante sentir isso. Por isso, imagina, ainda por cima pelo Cris. Simplesmente só por ele. Foi giro, foi uma atitude bonita. Sim. Do Adriano tenho a certeza que também já sei qual vai ser, mas vamos lá, vamos ouvir lá. o Adriano. O quê? O momento? Sim. Porra, não, isso é fácil, não posso dizer. Isto é óbvio, mas... Não, é verdade, é como estava a dizer na resposta anterior. O que é que se pode esperar mais? Ganhar um troféu tão importante para Portugal é realmente, num momento, até nem sequer nos apercebemos do feito que conseguimos. Como estamos tão dentro da nossa bola, sem ouvir o que está à nossa volta e ter conseguido isso realmente foi fantástico. Mas o facto de ter sido recebido como fomos recebidos em Portugal, aí abriu-nos os olhos e despertou a nossa felicidade, uma mistura de emoções que nunca tinha sentido, como é óbvio. Deve ser uma mistura de rir com chorar, deve ser o quê? É um turbilhão. Porque depois também vem todo o caminho que percorremos até chegar ao mais alto nível, que tem muitas barreiras que temos que ultrapassar. E depois, por isso é que vem todas essas emoções ao de cima. Mas há um momento que é muito importante, o facto de... Quê? Desculpem a minha... Não, o facto de, nas primeiras convocatórias do Fernando Santos, tivemos um jogo amigável contra a França, no Stade de France,
E eu tinha muitos familiares e amigos no estádio, e estava mortinho para entrar, para jogar perante eles. E fui aquecer, mas não cheguei a entrar. E eu lembro de estar com aquela azia que nos caracteriza jogadores quando nós jogamos. E no fim do jogo, tive a conversa com o meu pai, como sempre fazemos, trocamos ideias. E lembro-me dele dizer: não te preocupes, que no Euro vais estar aqui para a final e para lutar por este título. E é um momento muito, muito marcante. Vocês têm alguma figura que vos tenha influenciado ou que tenha sido o vosso foco nos momentos mais complicados em que as coisas parecem vacilar, aquela figura que dizem não, eu estou aqui por um propósito? É sempre a família. No meu caso sempre foi a família. Quando era mais novo, o meu pai e a minha mãe sempre do meu lado. Mais tarde, a minha mulher e os meus filhos sempre, e sem deixar os meus pais, que os meus pais nunca deixaram de me apoiar, mas a mulher é sempre aquela palavra, aquele ombro, aquela amiga que está sempre do nosso lado e que nos apoia o que quer que aconteça num jogo ou em algum momento da nossa vida. Sem dúvida, é como passar o testemunho, não é? Os pais para depois, de jovem adolescente a homem, construímos a nossa família e é como passar o testemunho, porque a partir daí a nossa família, os nossos filhos e a nossa mulher acabam por estar diários connosco, não tanto os nossos pais, mas estão sempre presentes como podem. Isso é sempre. Também tive essa sorte, realmente, essa sorte de ter uma família assim, porque nem todos os jovens jogadores têm esse apoio positivo, positivo, não um peso, mas um apoio positivo. É verdade. E vocês falaram da questão familiar. Rumar a outro país, tendo mulher e filhos, é sempre aliciante, porque a carreira é sinal que está a evoluir. E como é que se gera as tensões familiares de, olha, agora vamos daqui para outro país? Como é que se gera essa vertente profissional familiar? Vá, Adri, queres começar? Queres mudar? Inverter. Vamos lá. Eu, por acaso, comecei a mudar de país quando estava a ser pai do meu primeiro. Infelizmente, quando estive aqui mais estável, mais tempo em Portugal, não era. E acabou por ser num momento em que era mais difícil de mudar de país, porque acaba por haver muitas vertentes que são difíceis de controlar, como as escolas dos meninos, ou encontrar casas. É toda uma logística que é bastante complicada. Ultimamente, infelizmente, tenho mudado muito, de 6 meses durante 2 anos já, e toda a incerteza de onde vamos ficar, de onde podemos colocar os miúdos, será que vai ser a melhor opção para eles? Porque, ao fim e ao cabo, nós sabemos que eles seguem e que, falando de seguem e adaptam-se da melhor forma, mas temos sempre aquela dúvida, não é? É verdade, não é nada fácil. Para nós, jogadores, é mais fácil mudar, eu acho, porque nós estamos focados no nosso trabalho, habituámos-nos ao balneário, treinamos, temos um objetivo. Para as companheiras, para as nossas mulheres e filhos é mais difícil. A minha primeira saída de Portugal foi com 23 anos, fui para Londres e a minha mulher estava grávida na altura e não foi fácil, não é fácil, temos que procurar um médico, temos que... Tudo, muda tudo. Ainda por cima, a Inglaterra no inverno é complicado, aquilo escurece muito rápido, chove muito. Sair de Lisboa, ir para Londres não é assim tão fácil. Portanto, as mudanças não são fáceis.
E acontece muito que quando estabilizamos, nós queremos mudar, até recebemos melhores propostas e toca sair outra vez. Mas até por isso são incansáveis e apoiam-nos sempre, porque querem o nosso melhor. Mas sinceramente é um grande apoio que nós temos, mas para eles não é fácil. Vocês estão em duas fases diferentes de carreira. O Tiago está agora como treinador e o Adriano ainda está como jogador. Portanto, passo para o Tiago. Tiago, treinador, como é que foi esta mudança, a decisão de, olha, gosto muito, mas agora vou passar para outra vertente do futebol? Qual foi esse clique? Primeiro, eu nunca pensei ser treinador. Nunca pensei ser treinador no início da minha carreira. Uhum. Mas depois de ter apanhado o Simeone no Atlético, despertou em mim uma vontade incrível de poder liderar uma equipa e um grupo. Eu acho que isso é capaz de acontecer com muitos jogadores. Conforme vamos ficando mais velhos, começamos a entender o peso que começamos a ter num balneário, no grupo, na ajuda dos companheiros, começamos a entender o futebol de outra maneira. E foi assim que me despertou o interesse em ser treinador. Estou numa fase onde estou a trabalhar na Federação Portuguesa de Futebol, depois de já ter sido ajudante do Simeone no Atlético, e são duas coisas completamente opostas, alta competição e trabalhar com jovens jogadores. Continuo-me a formar como treinador e espero que um dia me vejam aí por esse mundo fora. Eu já vi. Não foi pelo mundo fora. É verdade. Foi pelo Melgaço, mas já é conta. Verdade. Adriano, ainda estamos e estaremos muitos anos a jogar e espero com muito sucesso, mas esta carreira, será que vai seguir os trilhos do Tiago quando treinador? Ou outra vertente? O Tiago falou de uma coisa importante, quando se apanha um treinador com uma grande paixão e uma grande cultura tática ou outras vertentes que marcam os jogadores, é verdade que desperta alguma coisa no jogador, vai ganhando alguma maturidade para interpretar o jogo e outras vertentes sem ser dentro do campo, que possam realmente ser boas para seguir outro caminho. E também tem acontecido isso comigo. Veremos o que é que acontece no fim. Não gosto de pensar muito a longo prazo, porque é tão incerto esta profissão e a nossa vida. Por isso é que gosto de interpretar e de analisar essa vertente também, mas sem precipitações ainda. Claro. Muito tempo pela frente ainda para decidir. Aos jovens que assistem a este vídeo e aos jovens atletas também que estão em carreira já com alguma consolidação, o que é que vocês deixam de mensagem? Gostava algum exemplo, alguma dica que vocês possam deixar? Que continuem a acreditar nos seus sonhos, que não desistam, mas que tenham sempre uma segunda opção. Uhum. Aqui estou eu e o Adriano, que felizmente conseguimos fazer carreira, mas de certeza que ele e que eu tive muitos jogadores, eu tive colegas, até por falar aqui de Viana, que eram muito melhores que eu, que tratavam a bola pé direito, pé esquerdo, eram incríveis. E no fundo eu olho para trás e digo, eu é que tive a sorte de andar por este mundo fora. Portanto, eu acho que ser jogador de futebol não é só ter qualidade para ser jogador de futebol, é preciso muito mais. Mas eu queria deixar bem claro que é importante, é muito, muito importante para os jovens
terem algo na cabeça, porque se a carreira não andar para a frente, ter algo que os possa salvar, entre aspas, desse sonho. Eu, por acaso, sempre tive na minha cabeça que se não fosse jogador de futebol, eu queria ser professor de desporto. Mas cada um que siga aquilo que sente, mas que não deixe de ter algo especial para também seguir e dar valor à vida. Depois, quanto a ser jogador de futebol, que saibam que nem tudo é fácil, que há muitos momentos difíceis, muitos momentos difíceis, e que a diferença para chegar lá acima, para atingir grandes coisas, é realmente como conseguimos superar esses momentos difíceis. Eu acho que a grande diferença entre os jogadores que chegam a alto nível como nós são aqueles que conseguem superar os momentos complicados, os momentos difíceis e conseguem dar a volta. É isto que eu gostava de deixar. Só quero acrescentar o facto de quererem alimentar esse sonho, acho que é legítimo, mas realmente não podem, acho que o mais importante é não serem obrigados a ser. Acho que tem que partir deles, tem que partir realmente do jovem essa vontade, porque só assim é que se consegue, se vir mesmo do coração, é que as coisas podem ser conseguidas, porque são tantas barreiras para ultrapassar que só pela vontade de outras pessoas não vai acontecer, quase certeza. Por isso, acho que eu tive muitas dúvidas durante o percurso, quando estive na academia, principalmente no início, se eu queria continuar. Ao fim e ao cabo, era jogar ao futebol ali, longe dos meus pais, que estavam a 400 km de mim, tal como o meu irmão, e não sabia se queria continuar a passar os meus dias sem eles. E sempre tive essa oportunidade de desistir. Os meus pais sempre me deram essa escolha, sempre me perguntaram se queres desistir, se queres ir embora, estamos aqui, vamos aí buscar-te. Nunca me forçaram nada e isso acho que despertou alguma coisa em mim também, ver até onde é que eu queria ser jogador e continuar a praticar a minha paixão. E acho que foi fundamental esse relacionamento e este apoio nesse sentido. E independentemente de onde viemos, ou de qualquer lugar do país, seja numa grande cidade ou numa aldeia perdida, não há nenhuma regra ou ciência exata que diga que naquele sítio podem ser e noutros não. Por isso, é ir até ao fim dos nossos sonhos, mas claro, tem que apoiar o Tiago sempre com a cabeça e sempre cuidar do segundo plano, porque é muito difícil chegar até ao mais alto nível, até esse sonho. E aproveitando um bocadinho que vocês falaram dessa pressão que muitos jovens hoje em dia nas escolas de futebol vivem, qual é o vosso principal conselho aos pais que querem ter um Tiago, um Adriano, um Ronaldo em casa e que nem sempre será possível porque não nascemos ou porque não temos esse gosto? Qual é o conselho ou a mensagem para esses pais que fazem alguma pressão, sendo simpática às vezes, sobre essas crianças? A pressão. Os miúdos, nestas idades em que começam a entrar nestas escolas, os pais têm que ter a noção que os miúdos têm que se divertir, têm que ir brincar. É como sair de casa, estar com os amigos e fazer desporto. Isso é o futebol nestas idades, nas idades mais jovens, que deixem os filhos tranquilos, desfrutar do momento. Mesmo os treinadores que façam com que aqueles momentos que os miúdos estão todos juntos, que sejam momentos de prazer, porque
porque mais para a frente, com idades mais avançadas, já irão ter muita pressão, muitos problemas. Portanto, para os pais, a mensagem que eu gostaria de deixar é que metam a pressão na tal segunda escolha, que não deixem de olhar para esse lado, porque é muito difícil. Nós hoje estamos aqui dois e se calhar estamos a passar um exemplo de que é fácil, não, é possível, mas connosco jogaram muitos miúdos, muitos. Aqui em Viana, em Braga, muitos. Conheci muita gente que não chegou, que ficou pelo caminho. Portanto, os pais que relaxem, que desfrutem do futebol na televisão e que deixem os meninos brincar. Exatamente. Adriano, é a mesma coisa, não? Ao fim e ao cabo, mas acho que agora, enquanto pai, eu vejo que os meus dois pediram para ir e eu tive mais velha que nota-se que é feliz quando vai e noto que o segundo vai porque o mais velho vai. Já não nota tanta felicidade no segundo. E eu perguntei-lhe, eu disse, não vais porque o teu irmão vai. Vais porque se achares que te faz feliz. E acho que os pais têm que ver isso dessa forma, não têm que ver o que é que podem dar mais tarde. Se eles vão para o treino, se vão para um treino ou para os torneios que eles fazem com essas idades, se vão felizes ou se vão contrariados. E acho que tem a ver as coisas dessa perspectiva. E vocês têm meninas. Se uma vossa filha, não, quisesse jogar futebol, qual seria? E se os rapazes não quisessem, por exemplo? Tenho a minha filha mais velha que na escola joga futebol, portanto eu por aí já digo tudo. Eu acho eu para os meus filhos quero que sejam felizes. Se ela é feliz a jogar a bola, aqui estarei para apoiá-la, a ela, a ele. Não vejo que o futebol seja para meninos. Eu vejo que os meninos e as meninas têm que ser felizes e se encontrarem no desporto, no futebol neste caso, a felicidade, força, desfrutem. Adriano, ainda é pequenina, mas... É muito pequenino, não chegou a essa parte de escolher que desporto ou que quer seguir, quer que seja, mas acho que enquanto pai que realmente quer o melhor para a filha neste caso, na sua perfeita consciência, aceita qualquer desejo que assim fosse. Estarão aí para apoiar, independentemente de sejam masculino ou feminino. Claro. Sem dúvida. E vamos dar mais ou menos por concluída aqui a nossa entrevista. Quero-vos agradecer. Não sei se vocês querem deixar uma nota final das vossas partes. Simplesmente agradecer, foi giro, já não estava com o Adriano há tanto tempo, foi giro estar aqui um bocadinho com ele e com a Isabel, também falarmos um bocadinho do que vivemos e se pudermos ajudar a que pais, a que miúdos sejam mais felizes, tenham mais paciência e tenham cuidado com eu acho que isto valeu mesmo a pena. É verdade. A nossa profissão afasta-nos por vezes. Cada um segue o seu caminho e acabamos por perder um bocado de contacto com alguns jogadores. Porque cada um segue o seu caminho, mas é realmente. E foi um prazer jogar com ele. E gostaria imenso de nos reencontrar com o tempo. Já vimos com certeza essa oportunidade, eu seguir ou ter-te como treinador, se calhar. Deus queira. Mas não. Estas conversas têm levantado muitos cafés. Muitas das pessoas que têm passado por aqui têm dito isso, que de repente há uma vontade, isto da pandemia criou uma vontade de estar mais próximo de quem já não vemos há bastante tempo. É verdade.
acima de tudo, esta conversa foi boa para mim porque foram pontos importantes na evolução, onde aquilo que pode acontecer neste caminho até ao nível do Tiago, teve um nível ainda mais acima do que eu, mas é importante. Não uma conversa como hoje em dia a comunicação social planeia sempre arranjar um bocadinho de sangue da notícia, por isso acho que foi, nesse sentido, foi muito positivo. Eu só vos quero agradecer mais uma vez e desejar-vos as maiores felicidades do mundo, seja qual for o vosso percurso, continuem a seguir o vosso sonho, os vossos projetos e sejam sempre muito felizes e muito sucesso.